Olá pessoal, vamos à resolução das questões da lista de exercícios de Físico-Química, questões essas sobre gases. Lembrando, o estado gasoso ele se diferencia dos outros estados em relação a alguns aspectos. Primeiro, em relação ao grau de compactação das partículas, praticamente não há compactação do estado gasoso. A gente vai ter as partículas extremamente afastadas umas em relação às outras, considerando que a cinética é muito maior em relação aos outros gases. Consequentemente, a entropia para o estado gasoso também é bem maior em relação aos outros estados físicos. Os parâmetros que nós utilizamos para caracterizar o sistema gasoso são pressão, temperatura e volume. Então vamos à resolução das questões. O enunciado da questão 1 diz o seguinte: duas amostras de um gás perfeito, submetidas a uma mesma pressão, ocupam volumes iguais quando a temperatura da primeira é 10 graus Celsius e da segunda é 100 graus Celsius. Então nós temos dois gases, podemos chamar de gás A e gás B, onde o volume desses gases e a pressão têm o mesmo valor. Então a pressão para o primeiro gás podemos chamar de P, o mesmo para o segundo gás, e o mesmo com o volume. Volume podemos chamar de V para o primeiro e V também para o segundo gás. A única diferença entre eles seria a temperatura. A temperatura do primeiro é de 10 graus Celsius, que em Kelvin seria correspondente a 283 graus, e do segundo seria de 100 graus Celsius, que seria equivalente a 373 kelvins. A questão quer saber a relação entre o número de mols das amostras. Como é necessário achar o número de mols, então vamos usar a relação PV é igual a nRT para as duas amostras. Fazendo a substituição, nós teremos que pressão P, volume V, igual a N da amostra A, R, que é a constante dos gases, e a temperatura do gás A, que é 283. Para B, teremos PV igual a N do gás B, vezes R, a temperatura do gás B, que é 373. Então, teremos que pressão vezes volume sobre R será igual a NA vezes 283 para o gás A, e para o gás B, pressão vezes volume sobre R será igual a número de mols de B vezes 373. Como pressão, volume e a constante dos gases é igual para os dois, então podemos dizer que número de mols de A vezes 283 será igual ao número de mols de B vezes 373. Logo, teremos a igualdade. Na vezes 283 vai ser igual a NB vezes 373. Então, número de mols de A sobre número de mols de B será igual a 373 sobre 283, que é igual a 1,3. Então, a relação entre o número de mols dos dois gases é de 1,3. A questão 2 tem como enunciado: considere 10 mols de moléculas de hélio. Então, nós temos o gás hélio e temos N igual a 10 mols. A temperatura é 273 kelvins. Então, a temperatura é de 273 kelvins. E a pressão de 2 atmosferas. Pressão de 2 atm. Ocupa o mesmo volume. Então, se eu chamar o volume de hélio de V, eu não sei qual é o volume de hélio, que X mols da molécula de neônio. Então, nós temos o gás neônio. Dessa vez, temos que o número de mols é igual a X.
a temperatura de 546 Kelvin, a temperatura de 546 kelvins e a pressão de 4 atmosferas. Pressão de 4 atmosferas. Queremos saber justamente qual é o valor de X. E o enunciado diz que o volume é o mesmo ocupado pelas moléculas de hélio. Então, como descobrir qual é o número de mols do gás neônio? Como temos esses parâmetros, podemos novamente utilizar a equação dos gases ideais. PV será igual a nRT. Para o gás hélio, teremos que que P é igual a 2. Volume, não sabemos, que é V. N, temos 10 mols. R, podemos simplesmente deixar R para não precisar utilizar no cálculo. E a temperatura é de 273. Mesma coisa para o gás neônio. Então, teremos que pressão é 4. Volume, chamamos de V. Vai ser igual a número de mols, que é o que queremos saber, vezes R, vezes a temperatura, que é 546. Então, se notarmos aqui, o volume será igual a 10 vezes R, vezes 273, dividido por 2. E para o gás neônio, o volume será N vezes R, vezes 546, dividido por 4. Como o valor de V é o mesmo para os dois gases, então podemos dizer que 10 vezes R vezes 273 sobre 2 será igual a N vezes R vezes 546 dividido por 4. Lembrando que tudo que for igual a gente pode cortar. Então, cortamos R com R. E aqui nós podemos simplificar. Então, ficaremos com N igual a 10 vezes 273 vezes 4 dividido por 2 vezes 546. Então, N será 2 vezes 546 é igual a 4 vezes 273. Então, o resultado será 10 mol. Para a questão 3, o enunciado diz que uma bolha de ar se forma no fundo do lago, onde a pressão é de 2,2 atm. Então, a pressão inicial, P1, será de 2,2 atm. A esta pressão, a bolha tem um volume de 3,6 centímetros cúbicos. Então, teremos um volume inicial de 3,6 centímetros cúbicos. Que volume em centímetros? Então, queremos saber um volume final. Queremos saber quem é o valor de V2. Quando subir à superfície, onde a pressão atmosférica é de 684. Temos a pressão atmosférica dada em milímetros de mercúrio. 684 milímetros. Precisamos converter primeiro para ATM. A conversão é a divisão por 760, que corresponde a 1 ATM. Então, o valor da pressão será em ATM 0,9. Então, consideramos que temos a pressão de 0,9. Qual será o volume ocupado? Então, V2, que é o volume final, será igual a 2,2 vezes 3,6 dividido por 0,9. Então, o volume final será de 8,8 centímetros cúbicos. A questão 4 diz que um gás ideal ocupa um volume V sobre uma pressão de 1,2 atm e uma temperatura T. Então, temos o valor da pressão, que é de 1,2 atm, e uma temperatura, que chamamos simplesmente de T, em graus Celsius. Dobrando-se o valor da temperatura em graus Celsius e mantendo-se a constante, o volume, observa-se que a pressão aumenta para 1,5 atm. Então, temos uma pressão nova, agora, que será a pressão 2,
que é de 1,5 atm, dobrando-se o valor da temperatura. Então, se chamamos a temperatura de T, a temperatura final será 2T. Lembrando que a temperatura dobra em Celsius. E aí, o enunciário ainda diz que o volume continua constante. Então, não há alteração de volume. Substituindo os valores, teremos pressão sobre temperatura 1 igual a pressão sobre temperatura 2. Não usamos o volume, não é necessário porque é constante. Substituindo, teremos pressão 1,2 sobre a temperatura tem que ser usada em Kelvin. Então, em Kelvin vai ser a temperatura em Celsius, que é T, mais 273. Vai ser igual a pressão 2, que é 1,5, sobre a pressão 2, é 2T em Celsius. Então, transformando para Kelvin, fica 2T mais 273. Então, encontramos agora uma equação do primeiro grau que nós vamos resolver. Resolvendo essa equação, nós teremos que 0,9 T será igual a 81,9 dividido por 0,9. Então, T será 91 graus Celsius. Para a questão 5, nós temos que uma massa de 4,25 gramas de um gás. Então, temos uma massa de 4,25 gramas que ocupa um volume de 2,05 litros. A 27 graus Celsius, então a temperatura é de 27 graus Celsius, que corresponde a 300 kelvins. E uma pressão de 3 atm. Calcule a massa molar desse gás. Se temos massa, então precisamos usar a relação do gás ideal. PV é igual a nRT. Como N é massa sobre massa molar, então podemos reescrever essa equação dessa forma. P vezes V vai ser igual a massa sobre a massa molar vezes R vezes T. Então, o que nós queremos é saber o valor da massa molar. Podemos isolar a massa molar. Então, fazemos meio pelos extremos. Então, massa molar será massa vezes R vezes T dividido pela pressão vezes o volume. Substituindo os valores, então teremos que a massa molar será 4,25 vezes a constante dos gases, que é R, que equivale a 0,082, vezes a temperatura, que é 300 em Kelvin, dividido pela pressão, que é 3, vezes o volume, que é 2,05. Então, o valor da massa molar desse gás seria de 17 gramas por mol. Então, está resolvida a lista.